Olá, boa noite. Começou hoje no Fórum de Niterói o primeiro julgamento do assassinato do pastor Anderson do Carmo, em junho de 2019. Estão no banco dos réus dois filhos da ex-deputada federal Flor de Lis, Flávio e Lucas, acusados de ligação direta com o crime. Jorge de Souza, pai do pastor Anderson do Carmo, esteve no plenário. O pastor foi assassinado há 2 anos e 5 meses na garagem de casa onde vivia com Flor de Lis e parte dos filhos em Pendotiba, Niterói. 3 meses depois da morte de Anderson, a irmã dele, Michele, morreu de anemia. Em abril do ano seguinte, 9 meses depois do filho, a mãe de Anderson e Michele sofreu um infarto e também morreu. Nenhuma delas pôde ver o desfecho do caso. Esperança que seu Jorge, aos 81 anos, ainda cultiva. Quero que faça justiça, né? Afinal de contas, meu filho foi embora e atrás dele foi a irmã e a mãe. Porque foi a família quase toda exterminada. A juíza Neares Arce só autorizou imagens antes do início da sessão. O julgamento começou com 1 hora e 20 minutos de atraso. No banco dos réus e algemados, Flávio dos Santos, filho biológico da ex-deputada federal Flor de Lis, e Lucas dos Santos, filho adotivo. Enquanto as câmeras estiveram no plenário do júri, Flávio, que está de cabelo raspado, permaneceu o tempo todo de cabeça baixa. Flávio foi preso no velório do padrasto. Ele é acusado de ter feito os disparos que mataram o pastor. Os peritos encontraram 30 perfurações no corpo de Anderson do Carmo. A arma usada no assassinato estava no quarto de Flávio, que chegou a confessar o crime à polícia, mas depois voltou atrás. Já Lucas dos Santos é acusado de ter ajudado a comprar a arma. Há previsão do depoimento de 10 testemunhas de acusação e uma de defesa. A primeira a ser ouvida foi uma das responsáveis pela investigação, a delegada Bárbara Lomba, que esteve à frente da Delegacia de Homicídios de Niterói. Ela lembrou que Flávio dos Santos confessou ter matado o pastor porque, segundo Flávio, ele abusava sexualmente de 2 mulheres da família. O segundo depoimento foi do delegado Alan Duarte, que assumiu a segunda parte do caso depois do indiciamento de Flávio e Lucas. Flor de Lis, outros 5 filhos e uma neta estão presos, acusados de participação no crime. O julgamento deles não está marcado ainda. Flor de Lis é apontada como mandante. O advogado dela esteve no tribunal e, antes de iniciar a sessão, falou da possibilidade dos filhos de Flor de Lis confirmarem diante do júri a participação da mãe no crime. Quem está sendo julgado hoje é o Flávio e o Lucas, então eles que devem ser, o foco deve ser em relação a eles. Não tem como ele acusar algo que não é verdade, então eu não acredito que isso acontecerá. Por causa desta acusação, Flor de Lis teve um mandato cassado pela Câmara Federal em agosto. Os investigadores concluíram que o pastor Anderson do Carmo foi morto por questões de poder e financeiras. Ele controlava todo o dinheiro da família, além de cuidar da carreira religiosa, artística e política de Flor de Lis. Situações que incomodavam a ex-deputada e os filhos mais próximos dela. Maldade, né? Ganância. Podia muito bem se separar dele e ter. Ela estava solta e ele viu. A Beth Luquezzi acompanha a sessão no Fórum de Niterói e tem as informações ao vivo pra gente. Oi, Beth, boa noite. Conta pra gente em que pé tá o julgamento. Oi, Ana Luísa, boa noite a todos. Houve um intervalo há pouco, a sessão acaba de retornar. Neste momento está sendo ouvida a 6ª testemunha, mais um filho adotivo da ex-deputada federal Flor de Lis, que rompeu com a família depois da morte do pastor Anderson do Carmo. O nome dele é Alexander Felipe, conhecido como Luan. Mais cedo também prestaram depoimento outros 2 filhos adotivos de Flor de Lis, a Roberta dos Santos e o Misael. Os 3 pediram à juíza que os 2 irmãos réus fossem retirados do plenário para que eles pudessem prestar depoimento, o que foi atendido então pela juíza. O Misael disse que Flávio dos Santos confessou para ele ter matado o pastor. A mulher de Misael também foi ouvida aqui no plenário. Luana Pimenta afirmou que Flor de Lis falava mal do marido. Dizia que ele estava, abre aspas, atropelando as obras de Deus. E que Flor de Lis disse também ter recebido um aviso divino que relatava que o pastor não passaria daquele ano.
Outras testemunhas foram dispensadas, mais 2 ainda precisam ser ouvidas ainda hoje, e a juíza Neares Arce acredita que pode finalizar esse julgamento durante a madrugada. Ana Luísa. Obrigada, Beth, pelas suas informações.